A tragédia que abateu Charlie Kirk ontem é triste demais, não tem como negar isso. Triste demais, triste mesmo, muito. Mas em um momento assim, onde as emoções ficam à flor da pele, refletir friamente sobre história e filosofia pode ser um exercício que ajuda a manter o seu foco mesmo no meio da tempestade. Por isso eu já aviso, esse aqui não é um vídeo para pessoas hiperemocionadas. É um vídeo para pessoas que querem pensar, refletir e recuperar o seu centro. A história humana dos últimos séculos parece ser um circuito da NASCAR, onde os carros correm numa pista oval, passando furiosamente pelos mesmos pontos, uma volta depois da outra e depois da outra e depois da outra. O que aconteceu com Kirk está dentro desse circuito oval. É lamentável constatar isso, mas basta você olhar a história dos últimos 100 anos, por exemplo. Mahatma Gandhi, líder da independência indiana e defensor da não-violência, foi executado a tiros por um extremista hindu em 1948. John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, símbolo da Guerra Fria e dos direitos civis, foi executado a tiros em Dallas, Texas, em 1963. Malcolm X, líder ativista, defensor dos direitos dos negros e do nacionalismo negro, foi executado a tiros durante um discurso em Nova York em 1965. Martin Luther King Jr., líder do movimento pelos direitos civis e igualdade racial, foi executado a tiros em Memphis, Tennessee, em 1968. Harvey Milk, primeiro político abertamente gay eleito na Califórnia, ícone dos direitos LGBTQ+, foi executado a tiros por um ex-colega político em 1978. Abdi İpekçi, jornalista, defensor da democracia e da liberdade de imprensa na Turquia, foi executado a tiros em 1979. Anwar Sadat, presidente egípcio e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, foi executado a tiros durante um desfile militar no Cairo em 1981. Indira Gandhi, primeira-ministra indiana, foi executada a tiros por seus próprios seguranças em 1984. Olof Palme, primeiro-ministro sueco, um pacifista, foi executado a tiros em Estocolmo em 1986. Héctor Oquele Colindres, político e figura-chave na luta por democracia em El Salvador, foi executado a tiros em uma emboscada política em 1990. Chris Hani, líder contra o apartheid na África do Sul, foi executado a tiros em 1993. Luiz Donaldo Colosio, candidato à presidência do México e na época considerado uma esperança de reformas democráticas, foi executado a tiros durante um comício em 1994. Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, foi executado a tiros após um comício pela paz em 1995. Satyendra Dubey, engenheiro e ativista anticorrupção da Índia, foi executado a tiros em 2003 após denunciar um esquema bilionário de corrupção. A paquistanesa Benazir Bhutto, primeira mulher a governar um país muçulmano moderno, foi executada em um atentado suicida à bomba durante a campanha eleitoral de 2007. Boris Nemtsov, líder opositor e ex-vice-primeiro-ministro russo, foi executado a tiros próximo ao Kremlin em 2015. Jamal Khashoggi, jornalista crítico da monarquia saudita, foi executado por estrangulamento e desmembrado no consulado saudita na Turquia em 2018. E por aí vai. O circuito oval da nossa civilização vive passando pelo mesmo ponto e de tempos em tempos nós somos confrontados com a mesma série de perguntas de sempre. De que vale? Onde está o propósito? Onde está o sentido? Para onde a humanidade está indo? E aqui entra a parte filosófica da coisa. No livro A Democracia na América, publicado em 1840, Alexis de Tocqueville argumentava que os costumes e as instituições mudam tão rapidamente que em poucos anos a geração seguinte já pensa, sente e age de maneira quase independente da geração anterior. Por isso, cada geração se comporta como se fosse um povo novo, com crenças, hábitos e aspirações próprias. Um trecho muito emblemático desse livro diz o seguinte: o homem que nasceu hoje encontra um mundo inteiramente diferente daquele que existia para o seu pai. As opiniões, os costumes e as leis mudaram e lhe parece que pertence a outro povo. No livro O Problema das Gerações, publicado em 1928, o sociólogo húngaro Karl Menhai
disse mais ou menos o mesmo que Tocqueville, que cada geração vivencia a realidade de forma única, quase como se fosse um novo povo. No livro A Rebelião das Massas, de 1930, José Ortega y Gasset também fala sobre o espírito da época e como cada geração constrói um novo mundo social, mental, cultural. Historicamente e filosoficamente, nós estamos fadados a esse circuito, onde os personagens mudam, mas o enredo central dos eventos se repete raivosamente. E cada geração encontra os mesmos questionamentos e as mesmas indignações do passado, mas os trata como sendo inéditos, como sendo fatos que marcarão de algum modo o ponto de virada onde os humanos se tornarão finalmente seres inteligentes e sábios. Eu lamento, esse ponto de virada não vai acontecer. A história conhecida mostra que não é assim que as sociedades humanas funcionam. Nós construímos cidades, mas ainda vivemos debaixo da lei da selva. Seja você de esquerda, direita ou neutro, não interessa. A lei da selva e a lei do circuito oval são implacáveis. A sua sobrevivência e o seu sucesso nesse circuito dependerão fundamentalmente do quanto você consegue se manter firme e centrado no seu objetivo, mesmo quando o mundo inteiro parece plantar uma distração triste, lamentável e revoltante por semana para que você perca o seu norte. Não perca o seu norte. E eu te vejo em algum lugar lá na frente desse circuito maluco. Um grande abraço, gente boa.